Daremos início a esta aula criando uma nova planilha para que a gente possa fazer aqui alguns trabalhos sobre uma nova função. Vamos começar digitando aqui folha de pagamento e listagem de salários. E aí vamos ter o nome das colunas. Terá a coluna chamada funcionário e a coluna salário bruto. Bom, pequenas formatações a gente sabe que dá para a gente fazer ao término, mas eu já vou adiantar duas coisinhas aqui, que é a mesclagem, tá? Bom, vou pular mais uma linha, vou colocar aqui os nomes dos funcionários. Então eu tenho o Antônio Passos Dias Aguiar. Tem também a Eliane Moleja da Freitas. Temos o Fábio Tadeu Martins. Fernando Lima de Resta. Temos o Henrique Fernandes, vamos abreviar, né? Moris. João Pereira Tadeu. Química, ou Química, né? Lima Duarte Gomes. Maria do Carmo Filó. Maria Madalena da Silva. Rodrigo Maia de Souza. Rose da Silva Pereira. Úrsula de Souza e Silva. Temos aqui também o total. E aqui alguns salários, né? Então vamos colocar aqui, ó, 3.778,46, 4.500,13, 1.020,23, 4.775, 920, 6.780, 870, 2.888 centavos, 1.312 e 28, 3.680 e 25, 1.920, 1.445, 5.010 e 25 centavos. Bom, formatações rápidas aqui, só para a gente ter um padrão. Então, vou acrescentar aqui todas as informações ao meio da planilha. Vamos acrescentar também aqui o formato de moeda. E vamos acrescentar aqui bordas, tá? Só para termos uma visão mais legível. Bom, o que vamos trabalhar nesta aula? Vamos trabalhar um conceito em relação a uma função chamada soma e a função chamada soma-se. Bom, eu não havia passado para vocês, né, no início das funções, porque até então era um conceito básico. Então eu aguardei até esta aula para que víssemos os dois de uma única vez e aí nós dessemos continuidade ao decorrer do curso. O que acontece? Os cálculos que nós fizemos lá no início foram cálculos contendo operadores matemáticos. Então vimos lá cálculos relacionados à soma, à subtração, à divisão e multiplicação, à exponenciação e etc.
Bom, e aí nós vimos que, por exemplo, para fazer um cálculo de soma, nós precisávamos fazer aqui o sinal de igual e selecionar as células cujos valores ia acrescentando o sinal de adição para que fosse efetuado o cálculo conforme as necessidades. E aí sabemos que, conforme nós temos uma planilha alimentada com inúmeras informações, quanto mais informações nós tivermos, obviamente, mais demorado é o processo de seleção para que nós possamos fazer os cálculos selecionando de um em um, como eu acabei de fazer. E aí, pressionando Enter, ele tem um valor. Bom, existe uma função básica que tem esse mesmo processo e de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples e muito mais dinâmica de trabalhar, que é através da função chamada soma. Então, ao invés de eu selecionar todos os valores e ir acrescentando o sinal de adição entre eles, eu simplesmente digito aqui, ó, soma, e aí ele já vai exibir a descrição, soma todos os números em um intervalo de célula. Sabemos que o intervalo é a seleção desde a primeira até a última célula selecionada, então ele vai fazer a soma de todos aqueles valores que você selecionar. Fazendo isso, eu seleciono aqui, ó, desde a minha célula B7 até a minha célula B9, fecho parênteses, automaticamente eu pressiono Enter e ele já retorna o valor. Então, se eu tenho 1000 informações, ao invés de eu fazer ali 1000 seleções, acrescentar 999 sinais de adição, eu simplesmente vou digitar a soma e fazer a seleção, que ele automaticamente vai fazer a soma de tudo aquilo que for selecionado. Beleza? Bom, o conceito de soma é basicamente esse. O que a gente vai ver, na verdade? A gente vai ver esta função que eu acabei de explicar, que é a função soma, juntamente à função C, que é a função que vimos em aulas anteriores. Então, aprendemos que a função C ela é uma função de teste condicional, onde existe a necessidade de criação de regras e que a partir dessas regras é feito ali o retorno de respostas verdadeiras ou falsas, ou seja, verdadeiras conforme os valores estejam dentro das regras e falsos conforme os valores estejam fora da regra. Bom, a função soma-se, ela faz esse mesmo processo. Então, a função soma-se, ela soma determinados valores a partir de um critério, a partir de uma regra que você determinar. E é o que a gente vai estar vendo agora. Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos colocar aqui, ó, um outro tipo de total. Vamos escrever total de salários. E vamos fazer aqui duas regrinhas, ó. Salários menores do que 2.500 e salários maiores do que 2.500. Basicamente a minha regra é essa. Bom, eu queria fazer uma somatória de salários que fossem menores que R$ 2.500, então juntar todos os salários que forem menores do que esse e fazer uma somatória. E eu também queria fazer aqui um outro cálculo, juntar todos os salários que forem maior que 2.500 e fazer uma outra somatória. Então a soma, como vimos aqui, ó, ela vai fazer uma soma exatamente de tudo, porque eu não consigo distinguir uma regra, eu não consigo criar uma regra, colocar parâmetros, colocar limitações. Então por isso que existe a função soma-se. Então quando eu digito aqui, ó, igual a soma-se, lembrando que é tudo junto, tá? Não tem a junção de parênteses igual vimos na aula anterior com a função CE ou função CO. A soma-se ela é por completo, então é uma função única com esse processo de acréscimos de regras, tá? Então, ó, igual a soma-se, ele vai falar adiciona as células específicas por um determinado critério ou condição. Então entra lá dentro da regra. E aí, primeiramente, nós temos o intervalo. O que seria o intervalo? O intervalo é o grupo de células que será analisados. Então, eu quero fazer aqui primeiro uma seleção de tudo aquilo que eu preciso analisar. Então, o meu intervalo é esse. O que seria o meu critério? O critério ele é o parâmetro que o valor da célula terá que seguir para que seja efetuada a soma. Ou seja, o meu critério ele é a minha regra para que a partir dessa regra eu consiga fazer a distinção
de soma. Então o meu critério ele vai ficar sempre entre parênteses. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, menor que 2.500. Bom, fora isso temos o intervalo soma. O intervalo soma no momento ele não é necessário, tá? Então se por exemplo eu fechar os meus parênteses aqui e eu pressionar Enter, ele automaticamente já vai trazer o valor para mim. Bom, vamos colocar aqui em valor de moeda para fazer a visualização. Então, a soma de todos os valores que são menores que R$ 2.500, ao total, torna-se R$ 7.442,96, tá bom? Depois a gente tira a prova real. E aí a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, igual a soma-se. E aí novamente eu vou fazer a seleção dos meus valores, ponto e vírgula, vou acrescentar o meu critério, ou seja, eu vou acrescentar minha regra. Agora eu quero fazer uma somatória de valores que são maiores a 2.500. Fecho parênteses, fecho aspas, automaticamente eu dou Enter e ele também vai trazer um outro valor aqui, ó, 31.324,97. Sabendo que o total de tudo é 38, a gente pode tirar uma prova real. Então se eu vier aqui, ó, editar igual a soma, e eu selecionar esses dois valores aqui, automaticamente vai fazer com que os valores batam, olha só. Então o total de somatória de todos os valores, de todos os salários é os 38 mil. E aqui nós temos eles separados, porém a somatória também bateu com o mesmo valor. Então o conceito da soma-se ele é justamente para isso, para quando eu tiver a necessidade de somar valores em que eu não consiga fazer uma seleção separada daqueles valores, eu tenho a necessidade de fazer uma seleção por completo, mas que dentro daquela seleção eu tenha de impor regras, fazer somatória a partir de um determinado valor ou abaixo de um determinado valor. Então é muito bem para isso. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente dá continuidade.